Olá, turma! Dando continuidade com as nossas videoaulas de educação física, hoje a nossa videoaula de número 10, onde nós faremos aí a correção da nossa atividade referente à videoaula anterior sobre o contexto histórico do handebol. Então, peço que vocês acompanhem a videoaula, que é direcionada aí para as turmas de 8º e de 9º ano da nossa rede. Então, a primeira questão, ele coloca o que são esportes de invasão. Então, eu resumi mais ou menos para vocês a resposta e coloquei que os esportes de invasão são aqueles que têm como objetivo invadir o setor defendido pelo adversário, procurando atingir a meta contrária para pontuar, protegendo simultaneamente sua própria meta, que é o que acontece não somente com o handebol, mas com o basquete, com o futebol, com o futsal, dentre outros esportes que entram dentro dessa classificação. Já a questão de número 2, ele questiona em relação ao contexto histórico do handebol, quem foi o formulador desse esporte e quando foi que isso aconteceu. Então, nós vimos lá na nossa videoaula passada que o formulador do handebol, tal como nós conhecemos hoje, foi um professor de educação física chamado Carlos Chelens, e isso aconteceu no ano de 1919, onde ele reformulou o torbal, que era um esporte na época parecido com o handebol que nós praticamos atualmente. A questão de número 3, ele coloca quando foi que o handebol chegou aqui no Brasil. Então, nós vimos que esse esporte chegou aqui no Brasil por volta da década de 1930 e que foi trazido por imigrantes alemães aí, especificamente para o estado de São Paulo. Posteriormente é que o esporte foi disseminado pelos outros estados aí do Brasil. A questão de número 4, ele coloca em relação às principais regras do handebol, defina a quantidade de jogadores desta modalidade. Nós vimos que as equipes são constituídas por 14 jogadores, sendo 7 titulares e 7 reservas. Ele pede também na letra B a dimensão da quadra, ou seja, o tamanho, e nós vimos que esse tamanho oficial, determinado aí pela Confederação Internacional de Handebol, é 40 metros de largura por 20 de comprimento. A baliza possui 3 metros de largura por 2 de altura. O tempo de jogo aí oficial do handebol é 2 tempos aí de 30 minutos com um intervalo de 10 minutos. Já a letra dele pergunta em relação à prorrogação do jogo, e nós vimos que quando há prorrogação, essa prorrogação deve ser de 2 períodos de 5 minutos com um intervalo de 1 minuto. Já no caso das substituições, não existe uma quantidade determinada de substituições. No handebol, assim como no futsal, por exemplo, as substituições elas são ilimitadas. Já a questão de número 5, ele coloca, o handebol ele foi introduzido nos Jogos Olímpicos quando? Quem prestou atenção na nossa videoaula, com certeza marcou a alternativa B. E o handebol ele foi introduzido no programa olímpico no ano de 1936, nas Olimpíadas de Berlim, na Alemanha. Já a questão de número 6, ele coloca sobre o handebol, analise as afirmações e assinale aquela que está incorreta. Então, você vai analisar. A letra A, os jogadores não podem segurar a bola por mais de 3 segundos ou dar mais 3 passos com ela. Alternativa B, somente o goleiro tem permissão de entrar na área de gol. C, o time-out constitui 3 tempos técnicos de 1 minuto que cada equipe tem direito durante a partida. E D, a baliza tem uma dimensão de 2 metros de largura por 2 de altura. Então, qual dessas alternativas está incorreta? Com certeza, quem prestou atenção marcou a alternativa D, porque quando ele coloca que a dimensão da baliza é 2 metros de largura, quando na verdade a regra diz que são 3 metros de largura por 2 de altura. Então, por isso que a alternativa D é a incorreta. Então é isso, pessoal. Foram apenas 6 questões da nossa atividade. Espero que vocês tenham conseguido aí acertar todas as questões. Desejo bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.